Olá, boa tarde. A gente está hoje aqui reunido para falar um pouco sobre o trabalho que será desenvolvido durante essa primeira semana, passar para os alunos todo o pacote dessa semana e para os docentes também o que eles vão estar recebendo para realizar a etapa presencial dessa semana, certo? Essa semana, o principal tema que os alunos vão estar estudando será o tema de eletricidade básica, que é o tema onde você vai trabalhar matéria, estrutura atômica, a carga elétrica, as leis de Ohm e leis de Kirchhoff, conforme a gente vai ver durante as demais aulas. Então, o aluno vai estar recebendo justamente esse pacote dia a dia, durante a semana, para que ele possa estar justamente conseguindo estudar para, no final de semana, conseguir realizar a prática com o docente presencial. Então, no primeiro dia, você, aluno, vai ter os demais assuntos para estudar, que são a matéria, a estrutura atômica, a carga elétrica e materiais condutores, semicondutores e isolantes. É muito importante que vocês estudem esse dia de acordo com o que foi planejado. A gente planejou o dia a dia para que você possa estar sempre acompanhando, desenvolvendo os conhecimentos necessários daquele dia, para que você possa chegar na prática e realizá-la com sucesso. Além disso, no AVA, no ambiente virtual de vocês, foi disponibilizado também uma pasta chamada Material de Apoio, referente à situação de aprendizagem 1, que é a eletricidade básica, onde vocês terão lá vídeos de valência, falando sobre valência. Tem um livro lá também chamado Livro Senai Eletricidade, onde aborda os diversos assuntos desse dia, que vocês poderão estar se orientando e estudando também. Uma apostila de eletricidade também, para poder complementar o conhecimento de vocês. Foi solicitado no plano de ensino de vocês também um experimento para que vocês possam aprender um pouco mais sobre materiais isolantes e condutores. Esse experimento, o arquivo dele, ele está dentro de uma pasta, também material de apoio, com o nome Experimento de Eletricidade. Esse experimento ele mostra um pouquinho sobre os materiais isolantes e condutores e vai fazer com que vocês consigam aprender um pouco mais. É importante vocês realizarem esse experimento, porque nas aulas subsequentes eu vou estar abrindo um fórum de discussão para que vocês possam comentar, falar, tirar dúvidas em relação a esse experimento que foi solicitado. Sempre lembrando também que vocês vão estar disponível também o livro didático, onde vai ter todo o conteúdo que eu estou solicitando para vocês, e o ambiente virtual também. No segundo dia, vocês já vão poder ver um pouco mais sobre grandezas elétricas, tensão elétrica, corrente contínua e corrente alternada, a resistividade e a resistência elétrica, o que é resistor elétrico, potenciômetro, também potência elétrica. Então, é muito importante esse segundo dia, porque basicamente esse segundo dia vai ser uma base para a realização da prática no final de semana, com o docente presencial. Então, vocês sempre têm que estar seguindo esse passo a passo. Também vão ter material de apoio referente a esse segundo dia, que tem vídeos explicando um pouco mais sobre tensão, explicando um pouco mais sobre corrente, o livro do Senai também sobre eletricidade, onde tem esse material, a apostila, e tem um simulador que é muito interessante, que é um simulador para conversão de unidades. Unidade é muito importante durante todo o curso de eletromecânica, então é interessantíssimo que vocês consigam abrir o simulador, testar, funcionar e estar sempre buscando melhorar, porque lá vocês vão conseguir aprender bastante sobre conversão de unidades. E aí, sempre que tiverem dúvidas, podem estar me procurando pelo chat, que eu vou estar tirando essas dúvidas de vocês. Também, lembrando, sempre estar estudando o livro didático daquela semana, porque vai estar lá referenciado o assunto da semana e o ambiente virtual também. No terceiro dia, vocês vão para a parte que eu considero a parte mais importante para realizar a prática com um docente presencial, que são as leis de Ohm, a primeira e a segunda lei de Ohm. Certo? Lá também vocês vão encontrar material de apoio, livro, apostilas complementares, tem um exercício de fixação sobre lei de Ohm que vocês podem estar realizando, fazendo e tirando dúvida comigo. Tem simuladores também para vocês aprenderem melhor, complementar o conhecimento de vocês. Lembrando do livro didático e do ambiente virtual também, para que vocês possam acessar e ter esse conteúdo também em mãos. E nesse dia, no terceiro dia dessa semana, vai estar sendo aberto o fórum de discussão. Esse fórum é um fórum para que vocês possam comentar
sobre aquele experimento que eu falei com vocês na primeira aula. Vocês possam estar falando o que aconteceu, tirando dúvidas, descrevendo o que houve. Então é muito importante, por isso que é muito importante que vocês realizem esse experimento, abram o arquivo, olhem, vejam lá o arquivo, tem um passo a passo de como realizar o experimento e nesse dia, nesse terceiro dia, vocês vão estar justamente abrindo um fórum de discussão comigo para que eu possa avaliar o que é que vocês encontraram nesse experimento. No quarto dia, como o Legion é um pouco maior, um pouco extenso, vocês vão dar continuidade à Legion, certo? E vão entrar em lei de Kirchhoff, primeira e segunda lei de Kirchhoff. Só que lei de Kirchhoff também, por ser muito grande, muito extenso, vocês só precisam ver, na verdade, fundamentos básicos. Vocês só precisam conhecer a primeira e a segunda lei de Kirchhoff. No material de apoio também vocês vão encontrar simulador e vídeos, lembrando também do livro didático e do ambiente virtual sempre, porque é muito importante que vocês estejam acessando o livro didático e o ambiente virtual. A situação de aprendizagem. Dentro do AVA, tem uma pasta chamada situação de aprendizagem. Lá tem todas as situações de aprendizagem de vocês. A situação de aprendizagem 1, 2, 3 e 4. Essa primeira semana é referente à situação de aprendizagem 1, onde vocês vão ter. O que é que a situação de aprendizagem se baseia? Ela se baseia em um contexto, um desafio e atividades que vocês deverão entregar durante essa etapa. O contexto, na verdade, ele coloca você dentro de um panorama onde existe um problema que vocês precisam resolver. Então, vai ter um problema e vocês vão receber esse problema e vão ter que entregar uma atividade com a resposta referente a esse problema, essa situação que foi criada. Então, eu vou abrir agora para que vocês possam ver atividades que devem ser entregues. Na verdade, o template da situação de aprendizagem, para que vocês possam conhecer. Esse template, ele está justamente numa pasta no AVA, chamada situação de aprendizagem. Lá está escrito template SA01. Aí vocês vão abrir, vai ter esse arquivo lá. Pode baixar um pouquinho, por favor. Aí vai ter uma mensagem. Essa mensagem, na verdade, ela se refere a tudo que a situação de aprendizagem vai trazer no âmbito do próprio aluno. Então, é uma mensagenzinha para o aluno para que ele possa entender a situação de aprendizagem, como é que ela se comporta. Então, descendo mais um pouquinho, vocês vão poder ver também, vão poder ter orientações aqui, se for em equipe, se for individual, vai estar tudo aqui para que vocês possam ter referência. Qual a data de entrega dessa situação de aprendizagem, desse arquivo no AVA. Falar as relações de materiais também, ferramentas e instrumentos. O nome do documento, tem lá template SA01, é o nome do documento que está no AVA. Ele está com esse nome, vocês vão abrir lá e vão ter acesso a esse documento. Mais embaixo, vocês vão ter uma identificação do aluno com o código da situação de aprendizagem. Aí vocês vão preencher a turma, o nome da equipe, se for em equipe, claro. A situação de aprendizagem ela pode ser de 4 tipos: estudo de caso, situação problema, pesquisa aplicada e projeto. Nesse caso, ela foi uma situação problema. Como eu falei, ela tem um contexto onde vai ser introduzido o problema e um desafio. Se a gente descer mais um pouquinho, vocês vão poder ver que ela tem um contexto de desafio, lembrando sempre que existem situações de aprendizagem que tem anexo. O que são esses anexos, como está referenciado ali? Anexo 1. Anexo 1 é justamente um anexo, um arquivo secundário, onde vocês vão abrir e vão ter mais informações para que possam resolver os problemas que foram propostos durante essa situação. Descendo mais um pouquinho, vocês vão poder ver que tem a descrição das atividades. Essa parte é muito importante. Essa descrição das atividades, aluno, é justamente o que você precisa entregar no AVA, certo? Então, no AVA vai estar lá dizendo que você tem uma entrega de um documento de uma determinada atividade, mas aqui na situação de aprendizagem também vai ter essa descrição das atividades que você precisa entregar durante essa semana. Então, por exemplo, ali na 01, sua primeira tarefa consiste em analisar o esquemático e elaborar um passo a passo para identificar a tensão, a corrente elétrica e a potência dos resistores desse equipamento. Então, essa é a sua atividade número 1. Aí você vai ter a atividade número 2, a atividade número 3 dessa situação de aprendizagem. No final, vocês vão juntar, aqui são critérios de avaliação dessas atividades, mas no final, se descer mais um pouquinho, vocês vão perceber que vocês vão juntar essas atividades, essas respostas da atividade 1, 2 e 3 que está proposta ali e vão colocar justamente nessa folha de resposta da situação de aprendizagem. Certo? Então é basicamente isso. Voltando para os slides, vocês também vão ter uma observação ali que é muito importante. No AVA vocês vão encontrar a etapa 4, ou melhor, a atividade 4 seria uma prova presencial com docente presencial.
Só que foi modificado. Agora, ao invés de uma prova, vocês terão que fazer, está disponível essa atividade. Essa atividade está justamente na pasta de material de apoio de vocês, com o nome Atividade 04. Vocês vão poder acessar essa atividade e lá vocês vão se deparar com um exercício, uma atividade, certo? Onde vocês vão ter que fazer em grupo e entregar no dia do encontro presencial, ao docente do encontro presencial. Então, vocês vão fazer essa atividade antes e no dia do encontro presencial vocês vão estar entregando ao docente em mãos. Então, não é mais uma prova, essa observação também está no plano de ensino de vocês. É importante dar uma lida também no plano de ensino para que vocês possam saber e ver qual a data de entrega justamente dessa atividade. Voltando aos slides, além da situação de aprendizagem, agora para o docente, você docente vai receber um pacote com plano presencial, roteiro de prática, barema avaliativo daquele roteiro de prática, onde você vai poder embasar a sua aula presencial, certo? O plano presencial dessa situação, número 1, dessa situação 01, dessa semana, você vai receber um plano presencial onde você vai ter que, primeiro, fazer uma revisão sobre Lei de ON, porque é muito importante que o aluno esteja justamente com essa revisão, para depois aplicar a prática. Então, nesse documento de plano de aula presencial, você vai receber primeiro uma mensagem para o docente em si. Aí, descendo mais, você vai poder ver que tem um cabeçalho também com identificação, a competência geral do curso, tudo isso aqui a gente já viu, pode ir descendo. E na parte de baixo, mais embaixo, você vai ter justamente a descrição. Pode descer mais. Pronto, essa parte aqui. Nessa parte aqui tem tudo o que você precisa desenvolver naquela aula presencial, durante aquele encontro presencial. Então, no primeiro momento, nas primeiras 2 horas, você vai fazer justamente, como eu falei, uma revisão sobre Lei de ON, para que possa tirar a dúvida dos alunos, para que os alunos possam também identificar onde é que estão mais fracos, onde são os pontos mais fortes, para poder ele realmente tirar essas dúvidas, sanar essas dúvidas. E depois realizar a prática. Está disponível também para você, docente, um slide, referência. Esse slide vai mostrar um pouco sobre o conteúdo que deve ser abordado. Pode descer. E aqui nessa descrição é justamente onde você vai poder ver essa parte do que deve ser desenvolvido. Aula expositiva e dialogada, por exemplo, uma breve exposição sobre grandezas elétricas e Lei de ON. Sugerimos para a confecção da aula objeto de aprendizagem, que é justamente o slide que vai estar disponível para que o docente possa utilizar na aula dele. Ali tem a carga horária mais embaixo, então quanto tempo você vai levar, você tem para poder fazer essa revisão, tirar dúvidas dos alunos, você tem justamente 2 horas, certo? Na próxima etapa, você vai aplicar justamente a prática. Então, nas próximas 2 horas, você vai ter esse tempo para aplicar a prática sobre eletricidade. Lá embaixo também tem um descritivo sobre ela. Pode descer mais um pouquinho, por favor. Então, você tem ali aula prática sobre grandezas elétricas e leis de ON, entregar aos discentes. Então, o aluno vai receber também um roteiro de prática sobre eletricidade, onde vai estar mostrando a ele como deve ser feita essa prática. O docente também vai estar com esse roteiro em mãos, certo? Ele vai ter 2 horas para aplicar esse roteiro e vai ser aplicado no laboratório de eletromecânica. Então, é isso, docente, que você vai receber no pacote. O plano de aula presencial, mostrando a você como é que você vai aplicar, desenvolver essa carga horária sua, e vai também receber o roteiro de prática. Esse roteiro de prática vai ser entregue ao aluno e vai ser também, o docente também vai estar em mãos com esse roteiro. Também a mesma coisa, conforme já vimos nos outros materiais, vai ter identificação, unidade, turma, docente, as ferramentas que vão ser utilizadas, as unidades e competências que você vai adquirir com esse roteiro. Pode descer, por favor. Aqui tem, para o aluno, para o discente, tem justamente um nível de satisfação para que ele possa, no final da prática, dizer se ele gostou, se ele não gostou, se ele achou legal. Então, ele tem um nível de satisfação ali, de acordo com os fundamentos técnicos que foram oferecidos para ele. Descendo mais, aí começa justamente a parte do objetivos desse roteiro de prática. Qual o objetivo desse roteiro de prática referente a essa primeira semana, onde os alunos viram a parte de Lei de ON, Lei de Kirchhoff, tensão, corrente. Então, justamente, comprovação da primeira Lei de ON, certo? Familiarizar-se com os medidores de corrente, de tensão e analisar a relação entre tensão, corrente e resistência, ou seja, comprovar a primeira Lei de ON. Então, eles vão fazer um experimento aqui, onde eles vão montar na protoboard. O aluno deve montar na protoboard um circuito com uma fonte e um resistor, certo? E, pode descer mais um pouquinho, ele vai alternar essa fonte
Mais um pouco, por favor. Pronto. Ele vai alternar essa fonte, enquanto ele vai alternando, ele vai vendo a tensão que está sendo correspondida, a corrente elétrica real, a corrente elétrica nominal, o desvio percentual da corrente. Depois ele vai mudar o resistor também, vai fazer a mesma coisa, alternar a fonte, ver qual é a tensão elétrica dali, qual a corrente elétrica real, qual é a corrente elétrica nominal. Pode descer mais um pouquinho. Então ele vai fazer para isso para 4 resistores diferentes. Depois ele vai colocar, o aluno deve colocar os materiais que ele utilizou, as ferramentas, materiais, tudo que foi utilizado, que o professor explicou para ele, que o docente explicou para ele, ele deve relacionar aqui a unidade, a quantidade desse material. E tem uma descrição técnica de tudo que foi utilizado. E por final, temos umas perguntas ali, justamente para que você, aluno, possa responder e a gente está analisando seu conhecimento. Então, ao final do experimento, descreva as conclusões obtidas respondendo as seguintes perguntas. O que foi possível constatar ao final desse experimento? Então, o que foi que você conseguiu ver? O que foi que você conseguiu aprender? Como é que está essa relação do que foi visto no AVA com o que foi visto no presencial? Então, essa é a hora de vocês estarem descrevendo ali o que vocês acharam. Qual a relação obtida entre as grandezas? Então, são algumas perguntas que vocês vão ter que responder de acordo com o experimento que vocês fizeram. Para o docente também vai ter um barema. Esse barema é um barema avaliativo. Para cada prática vai ter um barema de avaliação, onde vai ter lá o avaliador, certo? A etapa prática, ou seja, o roteiro de eletricidade, curso de eletromecânica semipresencial, aí está os componentes da equipe, quem faz parte da equipe, e aí os critérios de avaliação para o docente. Então, o docente, o aluno, aquela equipe teve a organização da área de trabalho durante a prática. Então, docente, você pode ir lá dar uma nota de 0 a 10 em relação a esse critério. O segundo critério, o manuseio adequado das ferramentas. Então, você vai avaliar aquela equipe para saber se o manuseio foi adequado ou não das ferramentas e pode dar uma nota para ele de 0 a 10, certo? O terceiro, a execução de roteiro conforme planejado. Então, lá você pode observar que o roteiro está seguindo um passo a passo para que chegue no final e tenha uma conclusão. Então, se a equipe desenvolveu aquele roteiro, executou aquele roteiro de forma como foi planejado, então você pode estar dando essa nota para ele de 0 a 10. Quantificação dos materiais usados, realizou a medição da forma correta e montou corretamente o circuito, aquele circuito inicial que a gente mostrou lá no roteiro de prática. No final você vai ter uma pontuação total, como tem 6 critérios lá, você vai estar dividindo por 6 e vai ter uma nota final, certo? Então, é esse pacote que você, docente, vai estar recebendo durante essa semana para que possa estar avaliando o aluno. Então, você vai receber um roteiro de prática dessa semana, que é justamente o roteiro de prática sobre eletricidade, certo? Você vai estar recebendo também um barema avaliativo desse roteiro, onde você vai poder avaliar de acordo com critérios que já foram pré-definidos o aluno. E o aluno vai estar recebendo a situação de aprendizagem para que ele possa abrir o template para poder postar no AVA, de acordo com aquele template, com tudo que foi entregue, e a gente vai estar sempre acompanhando esse aluno também no AVA. Então, obrigado, queria agradecer bastante. A gente vai estar agora com o chat para poder dar continuidade. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo.